Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. A gente começa os estudos pelo mini índice, onde o movimento que se iniciou a priori é um movimento de correção. Esses desenhos que eu fiz aqui, eles mostram a dinâmica dos preços voltando até a média móvel de 8 períodos ou até a média móvel de 20 períodos para então retomar a queda. Obviamente a gente não tem certeza de nada, a gente não pode olhar aqui e qualquer padrão gráfico, e lidar, com o que está acontecendo como se tivéssemos 100% de certeza que determinado evento vai ocorrer. Por isso que nós sempre esperamos uma confirmação. Então, aqui no caso do índice, ele subiu hoje, ok. As médias móveis estão viradas para baixo. A confirmação dessa retomada da tendência de baixa, ela se dá quando, aqui, por exemplo, os preços voltarem, eles estão próximos da média de 8. Se nós tivermos aí, por exemplo, a formação, deixa eu pegar aqui o retângulo, de um candle de baixa aqui, sobre a média de 8 períodos, um candle baixista de força a partir da média móvel. Aí quando ele forma o DI-, ele dá uma quebrada para cima, ele volta a se distanciar do DI+, e o ADX segue em alta. Então este é o cenário ideal. Eu sempre trato do cenário ideal. Para a gente poder entender como que a análise técnica funciona. A análise técnica funciona porque quando o padrão gráfico ele se dá em sua completude. Então aqui está um movimento de alta. Qual que é o erro dos iniciantes? Qual que é o erro de muita gente? Olha só, o DI- está acima do DI+, esse aqui é um movimento de correção. Então eles ficam tentando antecipar a queda para tentar pegar uma quantidade maior de pontos, porque se você pega, os preços sobem, você consegue vender a partir do momento que o preço, então aqui, a média de 8 está em 110.814. Se você consegue vender aqui, se ele for voltar até o fundo, você consegue aqui 3.303 pontos. Se você espera um candle de força, vamos desenhar o candle de novo aqui, Você espera um candle de força ser formado para ter a confirmação dessa retomada da queda, e você só vende aqui, aqui embaixo, aí você já vai ter, da mínima são 451 pontos, então assim, já é um movimento, um movimento menor. Você pega menos pontos, mas você pega menos pontos no contexto de uma situação em que há uma confirmação, há uma certeza maior. Você espera a ocorrência do padrão gráfico, que tem uma probabilidade maior de nos orientar sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, abrindo mão de ganhar alguns pontos a mais em prol dessa segurança. Então isso é a essência de se operar de uma maneira mais segura utilizando análise técnica, O dólar, eu havia falado na segunda-feira, anteontem, que esse candle era um candle de fundo. Eu falei, olha, esse aqui é um candle de fundo, e o que eu falei no vídeo também, pra mim ele vai buscar a média de 200. Ele parou aqui, no topo anterior, tá tendo uma briga. Por quê? Porque é topo, É o seguinte, o mesmo gráfico que você está enxergando aqui na sua tela, aqui no meu vídeo, é o mesmo gráfico que você tem aí na sua casa, no Profit Chart, no Invest.com, no TradingView, e no MetaTrader, e em outros também, isso que o Trade, tem outro chamado Trade também, que o pessoal gosta muito, alguns gostam. Então é o mesmo gráfico, É o mesmo gráfico que o trader institucional do Itaú tem acesso, que o trader lá de uma prop trading americana também tem acesso. Então é a mesma coisa. Então, qual que é a importância de se dominar a literatura,
né? A gente domina a literatura porque a literatura, né, no direito, por exemplo, eu fiz faculdade de direito, no direito a gente chama de doutrina, né, que é a literatura a respeito da área jurídica. Então, se tratando de análise técnica, existe também toda uma doutrina de análise técnica, tá? Existem livros, diversos livros. Então, os livros, o livro lá do Walbrooks, o livro lá enfim, vários, né, do Jesse Livermore, do Mark Douglas, Mark Minervini, sabe, enfim, e outros professores aí, o Oliver Velez, etc. O que aqueles caras falaram? Um trader americano, um trader europeu, um trader brasileiro, um trader latino, sabe a mesma coisa. Então, assim, se o básico de análise técnica, teoria de Dow. Teoria de Dow é o básico da análise técnica. Eu expliquei segunda-feira sobre isso, né? Aqui no caso da tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tá, aí aqui, ó, parou e voltou a subir. Tá, se para e volta a subir, todo trader que conhece a teoria de Dow sabe que todo topo é uma região de resistência. Todo topo é uma região de resistência, tá? Então, sabendo que é uma região de resistência, vão haver aqui no book de ofertas, nesta região aqui, ó, vai haver venda. Uma grande quantidade de ordem de venda. Só que o fluxo comprador que já está ocorrendo aqui, ele tem força para poder conseguir levar os preços para cima e romper esta barreira que se encontra aqui, tá? Até porque existem diversos tipos de topos. Este topo aqui não é diferente deste topo aqui, ó. Tá? Este topo aqui é diferente do topo lá em cima. Esse topo anterior aqui, ó, o topo A. O topo A, aqui nós temos o topo B. O topo A, ele é uma resistência mais forte do que o topo B. Por quê? O topo A trata-se de uma região onde os preços pararam de subir. Os preços eles já estavam acima da média de 20, eles já estavam no lado, digamos assim, altista, eles estavam empurrando a banda de Bollinger para cima e pararam de subir. Então aqui entrou uma força vendedora tão grande que reverteu. Aqui houve uma reversão de preços. Tá? Foi uma reversão que aconteceu aqui neste topo. Este topo B não é uma reversão, é uma correção. É uma correção de uma tendência de baixa. Então aqui no topo B, a pressão vendedora ela era maior. O topo ele foi formado na média de 20. Tá? E nós sabemos que topos e fundos descendentes, a média móvel ela vem e ela serve como uma LTB. Na tendência de alta, a média móvel ela serve como uma LTA. Aqui, no caso, a média móvel de 20 estava sendo usada, né, se comportando, na verdade, como uma LTB, uma linha de tendência de baixa. E os preços eles tocaram nela para voltar a cair. Então, aqui, a força vendedora que teve, ela foi de continuidade de uma tendência. Então, a força vendedora que teve, ela foi em menor volume do que aqui em cima, porque não precisou de reverter uma quantidade maior de volume comprador. Sabe? Aqui em cima tinha um volume comprador. Vamos colocar assim numa balança, né? Na esquerda nós temos o lado comprador, na direita o lado vendedor. Aqui em cima, de repente a balança ela virou, tá? Ela estava mais pesada pelo lado comprador e de repente colocaram um peso muito grande em questão de 1 a 2 pregões no lado vendedor e conseguiu virar essa balança. Aqui a balança já estava para o lado vendedor, para a direita, tá? E não precisou de muitos pesos para a balança continuar pendendo para o lado vendedor. Então essa é a diferença entre o topo anterior, o topo A e o topo B, tá? Mas, de qualquer forma, aqui ainda é um topo. Então vai haver uma certa briga aqui. O candle de hoje ele foi um doji, um candle de dúvida.
Tá? De dúvida porque tem pavio na parte superior e na parte inferior e o corpo é pequeno. Tá? Aqui ó, nós tivemos doji, aqui doji, aqui, tudo isso é doji, são candles de dúvida. E eles ocorrem no momento em que o mercado está incerto ou tem um certo equilíbrio. Porque aqui nessa perna de alta o que predomina é a força compradora. Bateu aqui ó, na região de topo anterior, a força vendedora teve um certo equilíbrio. Mas você pode ver que o candle foi verde, o candle ele foi altista. Então assim, ainda temos uma força compradora relevante. E um dos fatores que nos indica o chamado momentum, né, é a banda de Bollinger superior, tá? A partir do momento que os preços vão retomar alta aqui, ó, e vão empurrar essa banda de Bollinger aqui para cima, isso indica muita força compradora. Virou isso aqui para cima, para mim, isso aqui não é uma projeção baseada em fatores técnicos, né? Rompeu essa resistência, empurrando a banda de Bollinger para cima. Meu amigo, no mínimo, a próxima resistência é a resistência dinâmica da média móvel de 200, tá? Quem fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica sabe o que é resistência e suporte fixos e dinâmicos. Então o dólar tem isso. Então se o dólar ele está pendendo mais para o lado comprador, muito difícil essa alta de hoje do índice ser uma alta de reversão. Muito difícil. Essa alta está caracterizando até agora é uma alta aí de correção, né? Até porque nós ainda estamos no processo de abertura das bandas de Bollinger. O momento em que as bandas de Bollinger estavam mais comprimidas era aqui, ó, nessa faixa, tá? Então, olha só, dessa faixa ela inclinou. Vamos pegar a última, digamos assim, dilatação da média das bandas de Bollinger. Aqui, ó. Olha a última vez que as bandas de Bollinger se dilataram. Olha a queda. Olha como que os preços empurraram a banda de Bollinger. Tá? Então, a gente pode estar ainda inicialmente, né? No momento inicial. Me veio na mente agora eu estava lendo sobre notícias sobre o mercado financeiro. E a gente acha que as coisas, né? O povo é muito imediatista, gente. A gente tá aqui, ó. Eu tô no índice aqui, né? Vamos até atacar aqui o Ibovespa. Cadê o Ibovespa? Tá aqui, ó, o Ibovespa. Ó, o Ibovespa à vista, hein? Ele já está abaixo da média de 20, né? E tá aí, ó, fazendo um movimento de correção com a média de 20 para baixo. Eu li que o Brasil ele era de todos os países emergentes. Emergentes eu posso te explicar que são os países mais pobres, né? Brasil, Índia, sei lá, vários outros aí da Ásia, né? São a priori, na maioria das vezes, países do hemisfério sul, né? Seja da América Latina, seja da Ásia. São os países subdesenvolvidos, né? E economicamente o termo utilizado são países emergentes. O Brasil era um dos favoritos, dos emergentes favoritos dos grandes players. Porque o que acontece? Os grandes gestores, os caras que são bilionários, eles investem em qualquer país do mundo, né? Eles acompanham vários países do mundo. O Brasil, por exemplo, é um país que o Jorge Soros, por exemplo, olha, com certeza, ele já investiu muito. O Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, ele trabalhou para o Jorge Soros. E não é à toa que o Jorge Soros contratou um economista brasileiro, né? Então, assim, para isso você já vê que, né, e na época o Armínio acho que conduzia investimentos no Brasil e tal. Eu me lembro também que parece que o Jorge Soros entrou pesado quando a Vale foi privatizada, né? E aí, o que acontece? O Brasil ele era um dos países emergentes mais que estava no topo da lista. Porque esses caras, eles pegam o dinheiro igual o mercado americano. O mercado americano tá ruim. Vamos pegar aqui o SP500 para ver. Tá, o SP500 tá subindo. Beleza, vamos ver aqui o semanal. O semanal tá tentando formar um topo anterior, tá tentando formar um segundo topo. Tá, mas aí ele ainda, né, olha só, essa perna de baixa. Para ele poder recuperar toda essa perna de baixa, ele ainda está em níveis baixos, né? Não está num preço legal. Nós não temos a confirmação de um pivô de alta aqui no semanal, tá?
Eu tava vendo porque o Masayoshi Son, o dono lá do maior fundo de investimento em startups do mundo, eles acabaram de relatar aí mais de 5 bilhões de dólares de prejuízo, tá? Então, assim, a coisa tá feia, a economia ainda está ruim, e o povo fica sendo muito imediatista. Então, como eu disse, os grandes players não consideram mais o Brasil como um emergente preferido, por conta aí, né, de todas as falas do Lula. O Lula, ele está repetindo a mesma postura do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele falava muito asneiro, o mercado caiu, o mercado reagia. O Lula está fazendo a mesma coisa, está questionando aí a independência do Banco Central, está achando ruim que os juros, a Selic foi mantida a 13%, né? E aí aí ele parece que falou que o Senado pode mudar a presidência do Banco Central. E aí não tem segurança jurídica, não tem planejamento econômico eficaz, sabe? Não tem, né? O plano de governo do Lula já não era bom, né? Ele ganhou, o que esperar, né? O que você vai esperar de alguém que já prometia que ia gastar, né? Porque até hoje ele está mantendo o discurso de que gasto é investimento, gasto do governo é investimento, sendo que não há nenhuma ferramenta econômica, nenhuma ferramenta econométrica que conseguiu demonstrar até hoje resultados positivos para a economia dos gastos de um país. Não tem. Essa tese de que é keynesiana, né? É do John Maynard Keynes, que é um economista, foi um economista britânico, ele já bateu as botas já. Essa teoria foi do John Maynard Keynes, e é uma teoria, ele não conseguiu provar na prática. E aí tem os tal dos keynesianos, é quem defende essa teoria. E o pessoal de esquerda gosta de defender essa teoria, porque essa teoria fala que o Estado, gastando, ele está investindo na economia, ele é o grande indutor da economia. Só que é mentira, né? Mentira, porque na prática isso não acontece. Não é questão assim de a gente querer que isso aconteça ou não. Não é vontade de teóricos da economia. Não, é porque realmente, na prática, não tem. Isso acontece, entendeu? Então, esperar que o Ibovespa venha subir, e Vale tem 15% do Ibovespa. Só Vale corresponde a 15%. É uma quantidade absurda do Ibovespa. Se você quer um índice que tem um equilíbrio maior no peso das ações, é o IBRX 100. O IBRX 100 é um índice melhor do que o índice Ibovespa. Inclusive até para investir. Existem ETFs. Eu acho que existem ETFs atrelados ao IBRX 100. Eles são melhores. Com certeza são melhores. Porque os critérios para a seleção das ações que vão comportar a carteira do IBRX são mais criteriosos. Os critérios são mais pesados, digamos assim, né? E aí o que acontece? Ele é um índice que tem as melhores ações e o peso ele é mais igualitário. O Ibovespa não. E Vale está iniciando aqui, ó, e está ensaiando um pivô de baixa. Mas o que nós temos já? Preços empurrando a banda de Bollinger para baixo, DI- acima do DI+, ADX em 37 e o MACD baixista. Então tudo isso aqui, ó, ele está alinhado mostrando tendência de baixa. É claro que não é porque a gente faz a leitura de tendência de baixa que você vai entrar vendido. Tem que esperar um padrão gráfico baixista. O que ele está fazendo aqui, e que é o que está sendo refletido no Ibovespa, é também uma correção até a média de 8 períodos. Né? Então, aqui, ó, a priori vai corrigir na média de 8. Se o ADX continuar subindo e chegar a 40, é um nível de força de super tendência. Como assim super tendência? A média de 8 que vai ser a média que vai ser respeitada e vai voltar a cair. E outra coisa também. Eu vi hoje no noticiário que a guerra lá na Ucrânia, o caldo está engrossando. Né? A China mandou lá um balão espião lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos monitorou, descobriu o balão, tentou perguntar para a China o que estava fazendo. A China não deu resposta a tempo. Os Estados Unidos foi lá e abateu o balão.
né? E aí descobriu que vários desses balões foram jogados ao redor do mundo, né? E aí gerou raiva nos americanos, né? Os chineses estão aqui espionando a gente e tal. Tá, o Joe Biden, não sei se foi ontem, se foi hoje, eu acho que foi hoje. Ele fez lá uma fala lá no Congresso e simplesmente os Estados Unidos tá entrando agora de cabeça na guerra. Tá mandando tanques, tá mandando tudo para poder ir para a Ucrânia. Né? A Alemanha também decidiu também apoiar, tá mandando tanques. Vários países da Europa lá tá mandando também. E os Estados Unidos mandou o Joe Biden, na fala dele lá, simplesmente ele mandou um recado para a China e a Rússia, tá? Falando que a soberania do país não vai ser ameaçada. A soberania dos Estados Unidos não vai ser ameaçada. Então, assim, o caldo engrossou. O caldo engrossou porque a China ela tá do lado da Rússia, né? E por que eu tô falando isso? Porque Vale já está em tendência de baixa. Tá. Se essa guerra engrossar e tudo mais, primeiro, se for declarada a Terceira Guerra Mundial, que na minha opinião já começou, pra mim essa já é a Terceira Guerra Mundial. Eu falo isso desde o ano passado. Desde o ano passado eu falo isso. Eu falo, pra mim já estourou a Terceira Guerra Mundial, né? Mas aí o que acontece? Mas aí se os Estados Unidos entra, todos os países têm que se posicionar. Aí eu quero ver como que o Brasil vai se posicionar, tá? Porque dependendo do posicionamento do país, as relações comerciais elas se estabelecem ou não. Então, por exemplo, se o Brasil for contra a China vai cortar compra de minério de ferro do Brasil, com certeza. Com certeza. Se o Brasil apoiar a Ucrânia, que é o que a maioria dos países estão fazendo, né, e que parece que é o lado vencedor da guerra, né, porque os Estados Unidos, a Alemanha, tudo está entrando do lado da Ucrânia. Eu quero ver quem vai ser o maluco de entrar do lado da Rússia e da China. Mas é isso. O país que, se o Brasil apoiar a Ucrânia, embora o Lula ele é meio aloprado, né, e ele estava falando mal lá da guerra, né, da Ucrânia outro dia, o Brasil, a China vai cortar relações. Agora, se o Brasil for pro lado da China, apoiar a Rússia e a China, os Estados Unidos é que vai cortar. Então, tem que colocar no peso da balança. O governo tem que colocar no peso da balança. Para quem a gente vende mais? Para os Estados Unidos ou para a China? Tá, e aí se cortar a produção da China, a China meio que parar de comprar, diminuir, Vale vai sofrer ainda mais. Tá? Vale vai sofrer ainda mais. Petrobras está tentando subir, mas não está conseguindo. E o ADX está muito baixo, então não vai conseguir mesmo não. Quando o ADX baixo aqui, é lateralização, ó. A lateralização de Petrobras já está aqui, ó. Já tá aqui, ó. Já há um tempão. Aqui tentou romper, não conseguiu, voltou para baixo, tá aqui, ó. Desde novembro de 2022 que Petrobras está andando de lado, tá? Então, é isso aí. Dos papéis que mais caíram, pra gente fechar aqui nossos estudos. Americanas caiu 21%, bateu, tocou na média de 20, formou um ponto contínuo, tá retomando a queda. Né? Olha só, caiu, subiu, quando encontrou a média tá caindo. A banda de Bollinger tá tá uma situação atípica, tá? Porque o ideal é essa banda de Bollinger inferior tá aqui, ó. E os preços tocam nela para virar ela para baixo, né? Porque tá assim muito atípico. A Americanas não tá legal de ser um papel operado, tá? A Lojas Marisa tá tentando romper essa região de fundo aqui. Já está em R$1,06, né? Gol, que outro dia subiu. Olha pra você ver. Subiu o Gol. Aí eu vi lá numa plataforma de notícias aí falando. O que é? Eles usaram até uma expressão que... Voo de Garcia. Fizeram uma expressão de marketing lá pra manchete lá falando. As aéreas subiram. As companhias aéreas subiram. Foi aqui, ó. No dia 2, subiu 13%. Beleza. Já caiu. E já tá no negativo já. Quem comprou nesse candle barra elefante aqui, caiu. Por isso que é necessário você esperar a confirmação. Aqui, o que foi feito aqui, ó? Teve uma grande perna de alta. Ao invés de cair, formar um topo, um fundo mais alto que o fundo anterior, o que aconteceu? Não aconteceu isso aqui, ó. Na verdade, aconteceu foi isso aqui, ó. Aí, a partir do momento que rompe o fundo anterior, já não há mais esperança. Tá? Já não
A partir do momento que toca, se já tocou aqui, já é um fundo duplo. Então já não é padrão, já é vendedor, comprador, nem nada. É um fundo duplo, e aí você tem que analisar o fundo duplo, o contexto do fundo duplo, com as médias móveis, com o DMI, a força da tendência, etc, etc. E dos papéis que mais subiram, Itaúsa subiu 8,46, Itube 8,27, isso porque Itaú publicou os resultados trimestrais e parece que foi positivo, mesmo tomando, né, o ferro lá por conta de Americanas. Mas é aquelas, tá, foi positivo, isso é uma coisa sustentável a longo prazo? Sabe, o trimestre positivo que Itaú lançou agora, ele vai ter no próximo trimestre? Vai ser bom? Então, sim, tem que colocar tudo isso na balança. Não pode ser imediatista. E outra, você viu que o papel que mais caiu foi Americanas, 20%. O que mais subiu, o Itaúsa e Itaú, 8%. Isso mostra que a bolsa ela está mais baixista do que altista, tá? E SMTO3 está aqui numa perna de alta. No meio de uma perna de alta a gente não faz nada, a não ser que você vá para o gráfico de 60 minutos, né, para pegar um stop mais curto. Eu explico isso nos meus cursos, tá? Então assim, não tem padrão nenhum operacional, não tem padrão nenhum. Tá subindo. Não é porque tá subindo que você tem que comprar, não é porque tá caindo que você tem que vender. Tá? Você tem que esperar um padrão alinhado com os indicadores técnicos. Grafis.com.br é nosso site. Se você quer fazer o curso Fundamentos de Análise Técnica, ele está na Udemy por R$ 79,90. E aqui, grafis.com.br, nós temos o nosso plano de assinatura. Tá? Por R$ 49,90 você tem acesso aos cursos, etc. Aqui no site dá uma explicação toda, onde que a gente tem aí, ó, alguns artigos, conteúdos e etc. Ok? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição. Só fazer a pergunta aí nos comentários que eu vou responder. Um abraço a todos, se Deus quiser. Até o próximo.